Olá, gente, boa tarde. Hoje é dia 10 de junho de 2020. Estamos mais uma vez aqui nos encontrando para fazer a live, né, as entrevistas que nós estamos fazendo dentro da New Horizons. Hoje nós vamos ter um convidado super especial, como os outros que já foram e que virão ainda, que é o Fernando Martins. Fernando Martins é um executivo, super executivo, com uma experiência enorme, e ele atuou aí frente a grandes marcas, e nós vamos aqui ter uma conversa super legal. Deixa eu ver aqui, que ele já é só pedir para participar, e ele já entra aqui para conversar com a gente. Então, vocês sabem, né, que o New Horizons, essa série de entrevistas que nós estamos fazendo, todas as segundas e quartas aqui no Instagram, Horizon_Consulting, todas as segundas e quartas, das 18h30 às 19 horas. Então, vamos ver aqui. Então, não percam. Então, tem uma série de convidados, né? Para vocês terem uma ideia, nós já estamos hoje, eu já fechei o entrevistado do dia 10 de agosto, então nós temos todos os entrevistados do mês de junho, e já estamos no mês de julho, desculpa, então temos o mês de junho já fechados, que se vocês entrarem nas nossas redes, se vocês entrarem aí no meu particular, Facebook, Instagram, ou na Horizon Consulting, vocês podem ver a programação de junho, de julho, não vou colocar em breve, mas já tem todas as pessoas fechadas, e agosto também nós já começamos a fechar. Então nós temos muito conteúdo aqui para mostrar para vocês, todas as segundas e quartas. Então vamos ver aqui, Fernando Martins, que está aqui já. Vamos ver. Solicitações. Aqui está dizendo, quando você fizer uma transmissão, qualquer um pode assistir. Está escrito aqui que ele não sei o que está acontecendo aqui, mas está assim, não pode, Fernando Martins, solicitação. Agora sim, adicionar. Estamos entrando aqui. Vamos ver aqui, daqui a pouco o Fernando aparece. Cadê ele? Vamos ver que ele está conectando. Pronto! Salve, salve, Fernandão! Tudo bem com você? Tudo ótimo. E você, Fábio? Tudo bem também. Tudo em ordem. Estamos aqui. Um prazer enorme ter você aqui no New Horizons, uma série de entrevistas que nós estamos fazendo com pessoas, né, inovadoras, para a gente poder falar de inovação. Então, tem muita gente entrando aqui, muita gente. Gente, vocês podem mandar perguntas também, podem interagir. Nós vamos tentar colocar aqui as perguntas de vocês para o Fernando. E o Fernando, eu quero agradecer, né, a gentileza dele de estar aqui com a gente, né? São 30 minutos, né? É um momento assim curto, mas suficiente para a gente, com muito foco, né? Para a gente poder falar sobre questões, né, de inovação nesse momento tão complexo que a gente vive, né? Nós estamos vivendo, né? Eu sempre penso, Fernando, estava todo mundo, as pessoas que estavam na praia, no Réveillon, pulando as 7 ondinhas, ninguém imaginava que a gente ia estar nessa situação que a gente se meteu, tá certo? Deviam ter pulado então, devia ter pulado mais, né? Umas de reserva aí. Então, Fernandão, boa noite. Então, bem-vindo mais uma vez. E eu queria, então, que você, né, se apresentasse e começasse falando um pouco sobre sua visão desse contexto que nós vivemos e como que a inovação pode ajudar, né, as pessoas, as empresas a saírem dessa situação que a gente vive. Então, essa é a pergunta de alguns bilhões de dólares, né, que a gente vai ter que responder aí no dia a dia e todos nós juntos, né? Tá me ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Estou aqui. E, bom, é um prazer estar aqui com você, Fábio, e com os seus convidados todos. E eu acho que essa crise pegou todo mundo de surpresa. Alguns talvez tivessem pensado que ela poderia acontecer. Tem aquele vídeo do Bill Gates que veiculou por aí, mas o fato é que a humanidade foi pega de surpresa e está trazendo uma reflexão, eu acho que muito séria, muito profunda para todos nós, né? Como indivíduos, como profissionais, como empresas, empresários,
e como sociedade e como mundo, né? Então, qual é o nosso papel, né? E como é difícil da gente entender esse contexto e tudo que está acontecendo, e os efeitos são tantos, que eu acho que nós temos que nos voltar para nós mesmos, né? E começarmos a fazer uma reflexão, o que a gente pode fazer melhor, o que a gente pode fazer diferente. Então, eu acho que é um momento que tem muita tristeza, porque está morrendo muita gente, mas também é uma oportunidade para nós refletirmos e para nós nos reposicionarmos do que nós queremos dessa vida, das nossas vidas, na vida em torno de nós, né, onde nós temos um pouco mais de relação de causa e efeito, nas empresas onde nós trabalhamos, na sociedade, né? Então, eu tenho refletido muito. Eu acho que tem sido um momento muito rico. Eu tenho aproveitado para continuar fazendo ginástica, porque, evidentemente, estou comendo um pouco mais. Claro. Né? Tá, ao mesmo tempo, me dedicando a alguns assuntos que, geralmente, no dia a dia do trabalho, acaba sendo um pouco mais difícil. Então, a agenda fica mais concentrada e fica um pouco mais fácil da gente incluir outros assuntos, embora eu tenha trabalhado mais nesses últimos dias. E assim, acho que cada um tem que estar buscando, seja a sua sobrevivência, alguns, seja no seu trabalho, como é que faz diferente. O outro dia foi muito rico, eu assistia uma entrevista com os 3 presidentes dos 3 principais bancos privados aqui no Brasil, e o Cândido Bracha, do Itaú, falava como ele teve que alterar a rotina dele. Para lidar com essa nova realidade, ele teve que delegar muito mais. Ele passou a trabalhar na base de checklist, ele passou a priorizar os assuntos realmente importantes e delegou o resto. E foi uma mudança muito rápida, muito abrupta, que ele não teve nem tempo de combinar o jogo, né? Também, outro dia, assisti uma live de executivos da BR Foods com a McKinsey. A BR Foods está presente em 140 países. Imagina. E reorganizar toda a logística. Esse vice-presidente dizia que ele era contra home office, quando isso tudo começou. E ele está adorando home office. As equipes estão funcionando super bem. Áreas que demoravam tempo, às vezes, para se reunir, porque estavam em prédios diferentes, passaram a se reunir com muito mais frequência, então deram uma rapidez, uma agilidade muito maior às suas decisões. Então, acho que nos diferentes níveis das nossas vidas, a gente está tendo essa oportunidade de ver o que a gente pode fazer mais e melhor. E eu espero que com maior consciência, né, da relação de causa e efeito, porque o que está acontecendo aqui é fruto da ação dos seres humanos no planeta Terra. Então, nós temos sim que pegar a responsabilidade e cada um fazer esse exercício individual. Fernando, você que é uma pessoa que está conectada aí com coisas além de negócios, né? A gente já se conhece há bastante tempo, já, como você falava, a gente já comeu um saco de sal juntos, né? E você é uma pessoa muito ligada, né, com o que acontece com as pessoas, tal. Na sua opinião, como é que essa situação toda impacta, né, na cabeça das pessoas, das marcas? Você que é um profissional, conhece bem desse assunto. Como é que vai dar essas relações a partir de agora? O Fábio é um grande liquidificador, né? Tem aquela música Tudo ao Mesmo Tempo agora. E eu acho que o mundo está de ponta cabeça, né? A gente está tendo a oportunidade de ouvir pessoas aí do mundo de negócios, desde Bill Gates até um outro dia assisti uma palestra do executivo-chefe da BlackRock, né? Presidentes de bancos, presidentes de empresas, pessoas que a gente muitas vezes não tinha acesso assim de uma maneira tão frequente. Sim. E o fato é que está todo mundo procurando, está todo mundo buscando uma alternativa e entender um pouco como é que isso está afetando a sobrevivência dos seus negócios, né, das pessoas, e, ao mesmo tempo, o que a gente pode estar mudando. Então, eu acho que é um momento de grandes mudanças, só que essas mudanças vão acontecer
dia após dia. Nós não vamos ter fórmulas mágicas. E você também não vai ter um só caminho. Eu acho que vão ter melhorias que vão vir das startups. Esse campo digital é um campo muito rico e a gente já vinha sentindo esse movimento de inovação. Eu acho que essa pandemia vai apressar o curso dessas soluções, sejam dentro das grandes empresas que ainda não estavam com esse sentido de urgência, seja esse mundo de startups que está aí buscando soluções, que podem ser soluções simples. A gente tem visto aí também, outro dia me mostraram uma máscara, que é uma máscara que tem leitor visual, que tem USB, que tem música, os chineses estão desenvolvendo. Então, é uma máscara high-tech, que tem um sistema de ventilação lateral, então não embaça. Enfim, então tem desde situações assim, soluções práticas vinculadas a questões do dia a dia, automação dos edifícios, automação dos prédios residenciais, automação em nossas vidas, medição de temperatura, aferição de níveis de oxigênio, enfim, tem desde precauções e medidas práticas, né? Aqui em casa, por exemplo, a gente não fazia compras de supermercado por aplicativo. Hoje em dia só faz por aplicativo. Pois é. Restaurantes, eu tenho um amigo que tem um restaurante, é um japonês mais tradicional, tem um restaurante bom aqui perto de onde a gente mora, aqui na Lorena, e um restaurante boutique. Ele, da noite para o dia, teve que se reinventar, ele nunca tinha pensado em delivery. Então, delivery ou die. Né? Ou die. Então, cada um no seu cada um, eu acho que está sendo forçado, a oportunidade faz o homem. E todos nós estamos sendo forçados, alguns de uma maneira mais crítica, porque isso envolve alimentação, envolve questões mais graves, né? Toda essa população no nosso país que mora em periferia, nós temos mais da metade da população brasileira que vive com um ou menos que um salário mínimo por mês. Nós temos metade da população brasileira, estamos falando de 100 milhões de pessoas que não têm coleta de esgoto. Né? E eu estou falando isso, nós temos uma das empresas do grupo da Brookfield, de saneamento básico, é a maior empresa. Então, essa realidade, por exemplo, é algo que está vindo aos nossos olhos. Eu acho que foi criado um movimento de solidariedade muito positivo, né? Que a gente aqui no Brasil não via com a intensidade com que aconteceu, desde coisas pequenas, né, até coisas maiores. Então, isso foi muito bom. Agora, isso não é suficiente. Nós vamos ter que ir além. Porque, primeiro, nós temos que nos inconformar com essa realidade de mais da metade da população estar vivendo sem coleta de esgoto. É um absurdo. E é um pouco parte da nossa cultura e dos caminhos, enquanto sociedade, que a gente está seguindo. E provavelmente, né, dessas pessoas, se não todas, a grande maioria tem um celular e não tem esgoto. As condições de saúde, né, vinculadas a essa situação são as piores possíveis. Eu acho que nós também estamos tendo uma oportunidade para nós refletirmos sobre o nosso papel como cidadãos. Então, abrindo um pouquinho a conversa que você falava das outras áreas de interesse, essa é uma área que eu acho que todos nós, brasileiros, que todos nós, cidadãos, temos que nos interessar. Se não para não atuar ativamente na política, não entrar para a vida pública, mas eu acho que muitos têm que entrar para a vida pública, porque senão a vida pública vai ser exercida por pessoas que não têm o mesmo altruísmo, o mesmo preparo, o mesmo grau de discernimento e de tomada de decisão. Então, são escolhas que a gente, voluntariamente, seja por participar ou por nos omitirmos, nós estaremos fazendo. E eu acho que é uma grande oportunidade, porque por mais que grandes empresas coloquem bilhões em solidariedade às necessidades que estão muito latentes nesse momento, não vai ser suficiente. Nada se compara ao volume de recursos que os estados gerem
seja as prefeituras, seja os governos estaduais, seja o governo federal. Então, ou nós entramos na vida pública para interferir na destinação desses recursos, ou nós vamos ficar reféns desses maus governos que nós temos tido e dessas faltas de decisão com um caráter mais gerencial, com um caráter mais estruturante e menos assistencialista, menos empregador. Quer dizer, o Estado tem que ser um Estado mais estruturante de questões na área de educação, na área de saúde, e um Estado menos empregador, menos cabide de emprego. Né? Isso não tem futuro, isso vai ficando cada vez mais pesado, para não falar da questão de corrupção, que também a gente sabe como é que acontece. Então, eu acho que são reflexões e posicionamentos que nós vamos ter a oportunidade de tirar desse momento que a gente está vivendo. Toda essa situação, né, deu aquela chacoalhada na roseira, e como você bem disse, todo mundo teve que aprender a lidar com uma nova situação. Seja o restaurante que não fazia o delivery, começou a fazer, seja o executivo que não deixava se experimentar, né? Então começou a gostar do home office. E qual que é o papel das marcas líderes, Fernando? Você que também está numa empresa que é líder no seu segmento, qual que é o papel delas nesta situação, né? O que você acha que elas qual é a contribuição delas nesse momento daqui para frente? Eu acho que tem também, de novo, essa oportunidade de refletir e nós decidirmos como gerenciar as marcas e como gerenciar as culturas, né? Marca enquanto cultura de negócios, né? Sim. Então, as marcas têm um papel importante, evidentemente algumas estão quebrando e tendem a desaparecer, marcas grandes, estamos vendo aí JCPenney, né, e outras aí, não vou ficar aqui nomeando, mas enfim, algumas marcas que já anunciaram dificuldades, marcas históricas. Então, acho que em primeiro lugar tem que buscar a sobrevivência. Em segundo lugar, ganho de eficiência. Em terceiro lugar, uma visão expandida da cadeia de geração de valor. As marcas até agora estavam servindo muito aos acionistas. Eu acho que elas têm que olhar esse equilíbrio entre os stakeholders, seja o público interno, seja os fornecedores, sejam os clientes, né? Principalmente os clientes, a sociedade, o meio ambiente. Então, essa visão holística, essa visão expandida, essa visão 360 graus do ecossistema da marca, ela tem que passar a existir no dia a dia das empresas e das decisões de negócios. Acho que as marcas também vão ter a oportunidade de estar se ressignificando junto aos seus públicos de interesse, né? Que são esses que eu comentei, mas principalmente junto ao mercado. Né? O mercado, os consumidores estão mudando seus hábitos e as marcas têm que ir contra isso, seja para gerar bons produtos com preços adequados, seja para gerar bons serviços, atenção aos clientes, um pós-venda eficiente, demonstrar que, de fato, são marcas cidadãs em suas atitudes e não apenas nas suas propagandas. Então, esse contato corpo a corpo, esse contato um a um, esse marketing experiencial passa cada vez mais a representar a hora da verdade. Eu acho que essa situação que nós estamos vivendo está mostrando a força da comunicação, né? O poder da comunicação e também da contra-informação. Então, acho que nós vamos ter que aprender a lidar com isso e as marcas que utilizarem essa informação de forma responsável, eu acho que vão estar ganhando o mercado e vão estar ganhando uma fatia de preferência importante junto aos clientes. Então, a gente tem visto marcas se posicionarem não só de maneira responsável nessa hora, muitas contribuíram, muitas foram solidárias, mas principalmente no seu dia a dia, né? No seu negócio, transpirar essas crenças, transpirar essa identidade e não ficar pura e simplesmente pulindo
a imagem bonitinha de acordo com conveniência, mas eu acho que é um momento em que permite às marcas a revisitarem seus valores, revisitarem as suas práticas e estarem se reposicionando, recriando vínculos junto aos seus públicos de maneira mais verdadeira, de maneira mais transparente. E é interessante que você está comentando isso. Chega uma pergunta aqui do Mantovani, um abraço, Mantovani, falando assim, ó, não valeria a pena as empresas reverem os seus propósitos diante de uma sociedade em plena revisão de valores? Que acho que é um pouco isso que você estava falando, né? Não é ser uma empresa mais cidadã, né? Quem não revê, no meio desse tumulto, desse desmoronamento que a gente está assistindo, sim, é porque está em outro planeta. Porque quem no planeta Terra e que tem um mínimo de bom senso, de responsabilidade, tem que parar para pensar e repensar, né, o papel individual, o nosso papel nas nossas vidas, né, e às vezes são coisas pequenas, começa com coisas pequenas, né? Evidentemente que eu tirei um mestrado em lavar louça esses dias todos. Fui lavar banheiro, ajudei a arrumar roupa, arrumar cama, coisas sim, que eu já tinha feito em algum momento da vida, mas que eu não estava fazendo. Então a claro. gente passa a valorizar, no mínimo, o trabalho de quem estava Perfeito, fazendo para a gente, né? perfeito. Então eu Você acho que, sabe... da mesma maneira que a gente tem essas pequenas dicas e essas pequenas oportunidades, a gente tem que pegar essa sensibilidade em relação às questões do nosso dia a dia, né, no trato com as pessoas, de paciência, de ouvir mais, de considerar mais o outro, né, que está sob pressão, às vezes está com uma preocupação maior. Enfim, eu acho que, de novo, são oportunidades que começam com a gente individualmente e que a gente deve levar para o mundo de uma maneira mais ampla. E só para fechar um pouco aquele raciocínio anterior e um pouco essa pergunta do Mantovani, as marcas têm que ser cidadãs, né? E eu acho que nós temos que ser mais cidadãos. Perfeitamente. E eu acho que essa crise ela está trazendo uma oportunidade para nós repensarmos como é que a gente participa da vida pública, da vida política, e não necessariamente sendo candidato. Sim, ajudando a selecionar candidatos. Você foi candidato a vereador em São Paulo, você participou desse processo. Então, nós temos que tentar, dentro das nossas áreas de alcance, nós temos que tentar influenciar esse processo de escolha. Não são todos os partidos que têm um processo seletivo, como o Partido Novo, no qual você participou desse processo e que agora e participa até hoje para a prefeitura, mas eu acho que a gente tem que forçar, como eleitor, nós, as pessoas que estão na nossa área de influência, aos partidos escolherem melhores candidatos, porque acabam escolhendo por vários vícios do sistema. A gente tem que mudar esse sistema político de escolha de candidatos, de distribuição de fundos partidários, para que nós tenhamos amanhã melhores governantes cuidando da coisa pública, porque é aí que passa o grosso do dinheiro que vai para os investimentos. A gente está vendo como é que essa crise está batendo lá embaixo. E algumas dessas questões, ou muitas dessas questões, são inconcebíveis. Nós não podemos dormir pensando num país que se contenta em ter 100 milhões de brasileiros sem coleta de esgoto. Isso não é, né? Eu acho que tem muita coisa boa que foi feita nos últimos anos, mas nós temos que ir além. Então, inovação, ela começa por aí. Como é que a gente vai inovar para que esse sistema político funcione melhor? Para que o nosso voto seja um voto melhor? Para que a gente consiga estimular mais amigos, mais familiares a discutir quem é que a gente quer lá. Eu acho que isso começou, mas eu quero crer que a crise que a gente está vivendo vai acelerar esse processo de cidadania
chamando a nossa participação, e Sim. volto a dizer, não necessariamente para todos serem candidatos. Aqueles que quiserem ser candidatos são muito bem-vindos, porque o Brasil Sim. precisa de gente boa como vereadores, gente boa como prefeitos. Tem um programa que a gente apoia na Brookfield que chama Programa Juntos, que é de uma ONG chamada Comunitas. Nós apoiamos práticas de gestão, de melhoria de gestão pública em municípios pelo Brasil afora e 5 governos de estado. Que legal. E é um programa que nos permite, ao mesmo tempo, melhorar muita coisa, porque tem toda uma tecnologia que foi desenvolvida ao longo desses últimos 12 anos que esse programa existe. Só deixa eu colocar a luz aqui de fundo. Uhum. Mas esse programa do Juntos, da Comunitas, que vários empresários importantes apoiam, ele nos permite identificar como tem prefeituras e como tem governos que são eleitos, que estão cheios de boa vontade, boas intenções, gente séria, gente honesta, e eles não têm os instrumentos de gestão Sim. para administrar a coleta de impostos, o gasto de receitas, são questões básicas. Um dos produtos desse nosso programa foi a confecção de cartilhas, hoje estão digitalizadas e estão à disposição de todos os gestores públicos. Mas o que eu quero dizer é que a coisa pública, ela requer, ela necessita, ela é carente de coisas básicas. Né? E coisas básicas para quem quer fazer direito. Tem um monte de coisa errada, viciada e que precisa ser mudada. Então, essa transformação, né, do sistema público, do sistema passa pelo sistema político, é algo que é urgente e que é uma grande lição, e a minha consciência sai ainda mais aguçada dessa situação que a gente está vivendo. E você sabe, Fernando, que é interessante os pontos que você traz dessa coisa de cidadania, né? Um dos objetivos dessas nossas conversas que nós estamos fazendo todas as segundas e quartas às 18h30 aqui é justamente, né, pegar pessoas que têm uma visão, pessoas que estão liderando grandes empresas, grandes equipes, para trazer, para poder fazer essa conversa. Porque uma das coisas interessantes que a pandemia trouxe, que sempre tem, né, um lado bom, é a gente ter acesso a pessoas que, puxa, normalmente nós não temos. Então, né, nós temos pessoas aqui que nós estamos trazendo, conversando, para que a gente possa ter uma visão um pouco mais ampla, além das nossas opiniões, tá certo? Então, essa questão de cidadania vem de coisas pequenas, às vezes, como você está falando, né? Que está lá lavando louça. Por exemplo, eu não sabia a quantidade de lixo que a minha casa gerava, e é muito. Por quê? Porque sou eu que tiro o lixo, eu não tinha ideia. Então, eu estou tirando lixo toda hora. Não é possível que toda hora tem que ficar tirando lixo. Então, assim, o problema é a quantidade de lixo. Então, a gente tem que reduzir essa quantidade de lixo, porque está gerando muito. E eu não tinha noção disso, tá certo? E aí, quando a gente olha, né, o governo, é claro, o ponto que você traz é fundamental, mas, assim, qual que é o papel de cada um como indivíduo, né? O Jerônimo Ramos, que é nosso amigo também, que está aqui, fez uma pergunta de, poxa, e como é que fica a situação do pequeno empreendedor, né? Do cara que tem a lojinha pequenininha lá, porque as marcas grandes se defendem. E a situação dos pequenos, hein, Fernando? De a gente valorizar o pequeno. É uma situação complicada essa, não? É complicada. Eu acho que o governo agiu para atender de várias formas. Eu não estou dizendo que tudo que fez está certo e nem tudo que fez é suficiente, mas eu acho que agiu. Eu acho que conseguiu criar um colchão de sobrevivência nessa hora, seja através das linhas de crédito para os pequenos empreendedores. Agora, às vezes o dinheiro não chega onde tem que chegar. Esses programas são programas amplos em que tem essa sensibilidade da ponta. Então, é difícil, porque tem muita gente que está com dificuldade. Eu tenho um amigo que tem um hotel no sul de Minas, numa cidade importante, é um hotel de 1 estrela, mas um hotel redondo. Ele tem recursos, ele inclusive agora fez alguns investimentos, colocou energia solar, consciência, né? Visando ter um hotel mais econômico. Mas ele está com 15% de ocupação.
Evidentemente que ele tem um pouco de capital e está conseguindo investir, mas se pega ele num contrapé, ele quebra. Nossa, quebra. Como outros quebraram restaurantes que têm que Sim, se virar no delivery. Então, eu sim. acho que nessa hora tem sim um movimento que é um movimento de sobrevivência, um movimento de solidariedade. Uhum. Esses auxílios acabam contemplando, mas nós vamos ter que reerguer esse país. E para Sim. reerguer esse país, nós vamos precisar da força de todo mundo. Essa Uhum. solidariedade vai ter que continuar existindo. Uhum. E, Uhum. de novo, começa com aqueles que estão mais próximos da gente. Nós Sim, ajudando as pessoas que trabalham em casa, sim. pessoas de uma área de influência que a gente tem, as pessoas que a gente conhece, os líderes nas comunidades, enfim, cada um à sua maneira, ajudando, articulando, aproximando empresas dessa sociedade. Mas volto a dizer, nós não podemos perder de vista a importância da gestão pública nessa hora. Uhum. E nessa hora que fica muito evidente a quantidade de dinheiro significativa, ela está na área pública. E é Uhum. Sim. que nós temos que atuar para evitar, quando acontecerem esses desbalanceamentos, Deus queira que não aconteça nessa magnitude que a gente está vivendo, Uhum. mas acontece no dia a dia. Esses Uhum. pequenos problemas, a gente já viu isso aqui no Brasil, essas pequenas crises. Sim. Se nós tivermos bons governos, governos responsáveis, com políticas transparentes, destinação de recursos, contratação de fornecedores, contratação de funcionários, nós vamos ter uma gestão pública melhor. Uhum. Uma das questões que eu gostaria de trazer aqui e de deixar para todo mundo que nos ouve é que nós temos que nos empenhar de várias maneiras, podemos até conversar depois, fora daqui, e você Uhum. tem experiência, e outras pessoas que estão aqui certamente têm, como é que a gente pode contribuir para melhorar a gestão pública no nosso Brasil. Uhum. É Uhum. aí que a gente vai fazer uma grande diferença, e aí nós vamos ter programas de auxílio, que são programas de auxílio sérios, Sim. vamos evitar desvios de recursos, nós vamos ter recursos indo, seja para a saúde, que agora está super necessitada, seja para a educação, seja para saneamento básico, Uhum. para a segurança pública, enfim, em primeiro lugar essas áreas, mas sem dúvida nenhuma outros auxílios que são auxílios necessários no nosso país. Tem sido muito discutido a questão de transferência de renda, que Sim. foi uma bandeira que o Suplicy, durante anos, Oh, enfim, usou nas suas campanhas e que ninguém dava muita bola. Depois veio esse programa do Fernando Henrique, que se transformou no programa Bolsa Família. O isso. fato é que transferência de renda é muito importante. Uhum. Só que para ter o dinheiro, para a gente poder fazer a transferência de renda e a justiça social para essas pessoas que são menos favorecidas, que têm menos condições e que já estão numa idade mais avançada, é preciso ter recursos. Sim, claro. E por isso a gente precisa arrecadar bem, a gente precisa fazer os estímulos corretos na economia para Sim. poder ter uma boa arrecadação e para a gente poder fazer uma boa destinação. E É. evitar esse estado sanguessuga, esse Uhum. estado pesado, esse estado que apenas explora e que dá cabide de emprego para um monte de gente. Então, a gente Pois tem que é. mudar esse perfil de gestão pública. Acho que em alguns governos, em algumas cidades, isso já acontece, já começa a acontecer, mas tem que fazer mais. Tem que Sim. fazer mais e tem que ser políticas estruturantes que É. fiquem, porque se não muda o governo, muda o partido e Ah, isso acaba se tudo. perde. Então, É. enfim, para mim é uma grande lição que todos nós temos a cuidar mais e melhor daqui para frente, Fábio. Muito bom. Isso aí é um assunto importante, grande, e já fica aí o convite para você voltar no futuro para a gente poder abordar esse assunto, porque esse é um assunto aí que vai bem longe, mas é um assunto que eu adoro, né? Além de inovação, né? Gestão pública, eu sempre gostei, sempre li sobre política, então é um assunto que me atrai bastante. A gente chegou aqui ao final, né? Como eu falei, das 6h30 às 7 horas, é um tempo curto.
E eu quero agradecer muito, Fernando, muito a sua participação, a sua gentileza. Muito bacana estar aqui te ouvindo, de verdade. Então, eu queria, já deixo aí a palavra para você dar uma despedida geral aí da turma que tá nos vendo aqui. Fábio, nós comemos alguns sacos de sal juntos. Um saco de sal. E o meu amigo Gilberto Dimenstein, que se foi agora recentemente, me deixou, Sim. Ele dizia que as relações afetivas são as relações que de fato importam na vida. E você é uma pessoa por quem eu tenho uma forte relação afetiva que foi construída em vários anos que trabalhamos juntos, né? Eu te admiro, respeito muito e é um prazer estar com você e com as pessoas que estão aqui conosco. E alguns nomes eu vi passar aqui, vi o Rodolfo Lack agora passar, a Dani, Rosânia Reis, Dani Rosane, Kutilipe, tem Mirio, abração, Mirio. Enfim, então que bom que nós estamos vivos, que bom que nós estamos juntos e vamos, gente, fazer esse esforço. Acho que a nossa responsabilidade é em relação ao Brasil que está aí, ao Brasil de agora, e que a geração mais nova venha com força, com criatividade, com entusiasmo e com essa visão ampla. Não pensar só em se tornar um unicórnio, um empreendedor. Perfeitamente, Fernando. Perfeitamente. É olhar, é criar valor em vínculos e vínculos com essa noção ampliada. Porque se nós conseguirmos sair dessa crise com esse tipo de mindset, com esse tipo de prática, vai evoluir. Porque a tendência é a gente voltar para a nossa trincheira, porque a gente está acostumado. Verdade. Já dizia o nosso amigo Fábio Barbosa, quem gosta de mudança é a empresa de transporte, mas nós temos que aproveitar esse tempo de reflexão, de quarentena, para nós forçarmos e para nós mudarmos, para nós recomeçarmos a nossa vida, seja lá onde for, fazendo diferente, fazendo um pouco melhor, que assim vai estar fazendo mais diferença. Um dos objetivos dessas lives é esse mesmo, né? E falar um pouquinho, né? A gente se vê numa situação, e agora? Vamos conversar, vamos fazer um pouquinho mais, né? E você mencionou Fábio Barbosa, já quero avisar aqui, na próxima segunda-feira, dia 15 de junho, às 6h30, Fábio Barbosa estará conosco aqui numa live. Já deixo o convite aí, Fernandão, para você participar também. Fábio Barbosa é uma pessoa super especial, como você é. Eu retribuo as palavras, se dirigiu a mim gentis. A recíproca é super verdadeira. Fernandão, aquele abraço, fique com Deus. Abraço em casa, mande um beijo a todos. Boas vibrações para todos nós. Tamo junto. Um abração, gente. Então, segunda-feira, às 18h30, espero todos aí, hein? Até mais. Obrigado, Fábio. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, Fernandão. Abraço. Até mais. Tchau.